Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Sujima das Pocket e hoje a dica é de um audiolivro em parceria com Toca Livros, né? E outubro a gente sabe que é o mês de suspense, terror, comemorado Halloween, onde todo mundo se fantasia. Então por isso nosso gênero literário também foi terror e suspense, e dessa vez nós escolhemos o título O Convidado de Drácula e os contos de terror e mistério, que também, no caso, ele vai contar, são 5 contos da literatura inglesa. O primeiro conto é O Convidado de Drácula, de Bram Stoker, né, que é o livro que a gente mais conhece, que é o Drácula. O conto vai apresentar um personagem desconhecido, cujo nome não é revelado, mas que, para quem leu Drácula, né, deve imaginar quem seja o personagem. Tipo, apesar de ter sido avisado, né, pelos moradores locais, de não se aventurar pela região, porque era um dia supersticioso para eles, né, a noite de Aspooks, que é onde todos os monstros, no caso, estão à solta na Terra nesse momento. Porém, ele acaba se aventurando e ele vai passar por uma situação bem assustadora. O segundo conto é A Loba Branca, de Cotos Pichim, de Gilbert Campbell, né? Ele vai narrar a história de um proprietário que era bem malandrozinho, escrupuloso, era rico, porém ele acabou se envolvendo em algumas confusões, né? Ele acabou sendo isolado na propriedade dele rural, né? Então ele viveu sobre bem, fazendo coisas horríveis, como sempre, né? Ele acabou se casando com a filha de um dos criadores dele, na verdade, né? Ele acabou tendo 2 filhos, um menino e uma menina, porém ele meio que menosprezava um meninozinho, né? De uma adoração pela menina. A mãe das crianças acabou falecendo e ele vivia nessa vida, né? De adorar a menina, ficar bebendo e não fazia nada na propriedade. Porém, a mulher começou a ter vários ataques na região. E um dos moradores sempre falava que seria uma loba, não sei o que, ele falou que era superstição, só que eles acabam vendo nesses ataques que realmente é uma loba branca que vai aterrorizar a região. No caso, o terceiro conto é O Estranho Fato da Vida do Pintor Chankel. No caso, ele foi utilizado, nesse conto foi utilizado o personagem real, que no caso é o pintor, cujas obras dele sempre foi envolvida em negócio de sombras, luz e sombras, né? Então, nesse conto, a gente vai conhecer um jovem pintor, que ele acaba se apaixonando pela sobrinha, no caso do mestre dele, porém ele é um pintorzinho pobre, né? Infelizmente, então ele não tem como casar com a moça, mas ele espera conseguir dinheiro com a sua obra para poder realmente pedir ela em casamento. Porém, em certo dia aparece um homem estranho, feio, e assim, aparece do nada, e já chama o tio da jovem para pedir a mão dela em casamento. O tio acaba aceitando, porém, essa história não vai ter nem um finalzinho feliz. O quarto conto é O Afarrábio, do Cônego Albérico, né? Ele vai apresentar uma premissa bem simples. Ele tem um personagem que ele é fissurado por obras raras, por livros raros. Então ele acaba indo viajando enquanto no outro local, né? Tá fazendo uma pesquisa numa igreja. E sendo que um outro personagem acaba oferecendo para ele um livro, aí ele fica meio assustado assim, mas acaba aceitando. Ele fica encantado por esse livro, por ser um livro raro, né? Bem antigo. E o dono acaba vendendo por ele bem baratinho, que ele acha bem estranho, querendo oferecer um valor maior, mas o cara não quer. E nisso também a filha do outro personagem acaba dando para ele de presente uma corrente de prata, né? Uma coisa de prata, e ele aceita. E é quando acaba acontecendo vários mistérios quando ele sai dessa casa. E é um conto assim que eu gostei bastante, até mais por se tratar de livros raros, né? Todo esse acontecimento. O conto é Um Monte de 5 Dedos. Eu vou logo dizer que é o conto que eu mais gostei, né? Porque assim, eu achei bem parecido com a Mãozinhos da família Addams, né? Então nele é um senhor, ele acaba perdendo a visão e ele acaba estranhamente aprendendo a escrever com a mão, e uma coisa assim, bem assustadora, assim, na verdade, né? E nisso ele acaba falecendo. E o que é que ele deixa de herança pro sobrinho dele? A mão dele, sim, a mão esquerda dele, que ele deixa de presente. Porém, quando o sobrinho recebe essa herança, ele fica bem assustadinho. E acaba sendo uma história engraçada, porque quando ele recebe essa herança, ele faz de tudo para se livrar dessa mão, junto com o amigo dele. E as situações acabam sendo um pouco cômicas, né, de como ele vai se livrar. Então, é um livro, um conto suspensezinho, mas também que tem um pouco de coisas cômicas que vale muito a pena ler. No caso, esse audiolivro, ele foi narrado por Paulo Carvalho, né? Ele tem uma duração mais ou menos de 4 horas e um pouquinho, uns minutozinhos. É bem rápido de escutar, gente.
E assim, a narração está excelente, vale muito a pena escutar. E o bacana também é que ele tem efeitos sonoros, as músicas, os passos das pessoas quando tem o toquezinho da mão andando. Então isso a gente acaba tendo uma imersão dentro da história muito boa. E que a gente fica assim escutando e fica, meu Deus, será que está aqui? Principalmente quando chega aquele suspense assim, mais imediato. Então é uma leitura que vale muito a pena. São 5 contos que são rapidinhos e não faz tão medinho assim não, então vale muito a pena acompanhar. Beijinhos!